Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 664 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuar aqui nessa jornada por este livro maravilhoso que é o livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus. E estamos no capítulo 10. Hoje vamos nos ater a apenas 3 versículos, mas vocês vão ver o porquê de estarmos só nesses 3 versículos. Tá? Nós terminamos o último áudio no versículo 22, onde o autor fala que é importante nós nos chegarmos perto de Deus, com confiança, e ele explica que como devemos chegar perto de Deus com um coração puro, sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Desse jeito que nós devemos chegar perto de Deus, e é importante que nós tenhamos esse relacionamento íntimo e pessoal que podemos ter hoje por causa de Jesus, por causa da morte dele. Ele rasgou o véu e hoje não há mais separação. Nós temos esse livre acesso ao Santo dos Santos, que é o lugar de intimidade total com esse Deus maravilhoso que é nosso Pai, nosso Paizinho. Seguindo aqui no versículo 23, ele começa a dar algumas orientações. O autor começa a falar da importância também, não apenas de chegarmos perto de Deus, mas também de chegarmos perto uns dos outros e fortalecermos uns aos outros. São 3 versículos bem importantes aqui para a nossa vida, para a prática da vida cristã. Versículo 23 diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Lógico, olha que lindo. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler tudo e depois eu vou explicando, tá? Então vamos lá, versículo 23, vou ler outra vez. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém? Olha só o que ele fala aqui, então, a importância que ele dá para essa questão de nós estarmos unidos uns aos outros, estarmos nas reuniões, nos ajuntamentos, ajudando uns aos outros, para que a gente possa guardar a nossa esperança, a esperança dessa fé que nós professamos em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio para nos tirar o pecado, para nos salvar. Essa esperança, que lá em Efésios diz o capacete da salvação, que é essa esperança na salvação que nós temos forte dentro de nós e que nos dá essa certeza, essa firmeza que estamos no caminho certo, que estamos fazendo a coisa certa. Então, olha só, guardemos, no versículo 23, firmemente a esperança da fé. É importante que isso esteja guardado no nosso coração, que ninguém venha roubar, guardado na nossa mente, como capacete da salvação, a fé na salvação, a fé que vamos estar num lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então essa fé nós podemos ter a certeza. Por quê? Qual é o motivo? Qual o motivo que podemos ter essa certeza? Porque nós podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Deus, ele é fiel, ele não volta atrás, ele é fiel à sua palavra, ele é fiel às suas promessas. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não é um homem que fala uma coisa e volta atrás depois na sua palavra. Não, ele vai cumprir. E ele prometeu. Ele enviou o seu Filho unigênito
Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa que ele tem para nós. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que coloca essa fé em Jesus, não vai perecer, mas vai ter o quê? A vida eterna. Não vai perecer a segunda morte. A primeira, quase todos nós vamos passar, né? Os únicos que não vão passar pela primeira morte são aqueles que serão arrebatados na volta de Jesus, mas fora isso, todos nós vamos passar pela primeira, mas na segunda nós não vamos passar, nós vamos ter a vida eterna, não vamos perecer na segunda morte, vamos ter a vida eterna. Amém? Então essa é a confiança plena que nós podemos depositar neste Deus maravilhoso que é fiel. E no versículo 24 ele diz aqui, ó, pensemos uns nos outros. Olha só, pensemos uns nos outros. Em que você tem pensado? Você tem pensado mais em você, nas suas preocupações, nas suas dificuldades, nas provações? Ei, coloca o seu pensamento nos outros, foca no outro. Às vezes você está focando muito em você mesmo e a pessoa que está do seu lado está precisando da sua ajuda e você não consegue ajudar porque você está focado no seu problema. Olha para o problema da outra pessoa, ajuda a outra pessoa. Sabe o que vai acontecer? Talvez uma outra pessoa vai poder te ajudar, porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Tudo que você semeia, você vai colher. Então semeia isso, semeia amor, semeia bons pensamentos, semeia profecias boas na vida das pessoas, bênção na vida das pessoas. Pense nos outros, pense em como você vai poder fazer o bem para as pessoas, aonde você está, o seu vizinho, a sua vizinha, a sua família, a sua comunidade, o Brasil, a nação. O que você pode fazer para contribuir? São tantas formas. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não interessa, não precisa de dinheiro. Você precisa de vontade de servir as pessoas, de vontade de ajudar as pessoas. Pensemos uns nos outros. E só essa frase aqui já é poderosíssima, para a gente parar de ficar olhando só para o nosso próprio umbigo. Amém? Por que a gente tem que pensar uns nos outros? Ele continua, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Quando nós pensamos nos outros, quando nós amamos os outros, quando nós fazemos o bem aos outros, nós estamos contagiando as pessoas que estão ao nosso redor para fazer o mesmo. Isso daí gera uma onda do bem, uma onda de amor, uma onda de ajuda, de cooperação. Tá? Para que todos tenham mais amor. O que é amor? Deus é amor. Para que todos tenham mais Deus no coração. Para que todos tenham acesso a esse Jesus maravilhoso que transforma as nossas vidas. E ter acesso a esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, com o nosso papai. E que nós possamos fazer o bem a todo momento. Fazer o bem, fazer o bem. É importante não só que nós nos acheguemos a Deus, mas que nós também nos acheguemos uns aos outros, que nós possamos olhar para o próximo, para que nós possamos fazer o bem aos nossos irmãos e a todos os que nós podemos fazer o bem. Amém? E no versículo 25, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Lembra que essa carta aos Hebreus, né? Os Hebreus eram judeus que se converteram ao cristianismo, a Jesus, se entregaram a vida a Jesus, e muitos estavam abandonando esse costume maravilhoso das reuniões, de estarmos unidos, o ajuntamento. A igreja, né? A igreja somos nós. Então, o ajuntamento, quando as pessoas estão nesse momento de ajuntamento, de reuniões, com a finalidade de louvar a Deus, com a finalidade de ler a palavra, com a finalidade de crescer em Deus, isso tem um poder gigante, tem um poder maravilhoso. Por isso que é importante você estar com a igreja. Não é ir à igreja, né? A igreja não é um local, é você estar com a igreja reunida. A igreja vai se reunir aonde? Hoje a igreja vai se reunir lá naquele lugar, lá no templo, né?
Então vamos lá, vamos estar com a igreja, vamos estar com a família, né? A igreja é como se fosse a família de Deus, irmãos em Deus. Então isso é muito, muito importante. Se você tiver uma oportunidade, se tem uma reunião que é semanal, todo domingo a igreja se reúne naquele lugar, vá, esteja, priorize isso. Priorize, não faça como uma religiosidade, não como uma coisa, eu tenho que fazer isso. Não, mas como uma coisa que vai ser muito maravilhosa para você. Como algo muito bom, onde você pode não só ajudar os seus irmãos, como você pode crescer ali naquele ambiente, um ambiente de crescimento, um ambiente de proteção. É muito importante. E ele continua aqui, só para fechar. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia está chegando. Que dia é esse que está chegando, gente? O dia da volta de Jesus. Olha que o autor está falando isso há 2000 anos atrás, hein? Quase 2000 anos atrás. E Jesus continua chegando, continua voltando, está muito próximo, cada vez mais próximo. E eu creio que realmente ele está muito, muito, muito próximo. É um sentimento que eu tenho. Então, nesse momento, mais ainda, nós precisamos estar nesses ajuntamentos, nós precisamos estar nessas reuniões, nesses lugares onde a igreja se reúne para se fortalecer, para estar em unidade, para alinhar projetos, para alinhar missões, para alinhar planos, estratégias, para a igreja avançar, para o evangelho ser disseminado, para o amor de Deus alcançar mais e mais pessoas. Amém? Porque o inimigo ele tá planejando do outro lado, gente. É uma guerra. É uma guerra. Nós precisamos estar unidos. Tem uma passagem na Bíblia que diz: o inferno não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está unida. Amém? Então nós temos que estar animando uns aos outros. Nós temos de estar ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, fazendo bem uns aos outros. Eu quero fechar aqui com um salmo que fala sobre isso, né? Como é bom e agradável, como é bom e agradável estarmos unidos com os irmãos, tá? Isso é o Salmo 133 que fala. São 3 versículos. Um salmo, um capítulo inteiro da Bíblia, Salmo 133, capítulo 133 de Salmos. São 3 versículos, como esses 3 versículos que eu li de Hebreus. Como é bom e agradável estarmos unidos com os irmãos. Esse é o versículo 1. Aí ele, nos outros 2 versículos, eu não vou ler exatamente aqui, mas ele compara, né? E ele faz uma comparação. Como é bom, é como o azeite que cai nas nossas cabeças, né? O azeite, o óleo de unção. Por que é isso? Representando o que? Autoridade, representando capacitação. Quando você está nessa unidade com a igreja, você recebe ali autoridade, você recebe discernimento, capacitação, unção. E também ele compara com o orvalho, né? E eu creio assim que o orvalho ele tá simbolizando aí o que é um refrigério, né? Uma paz, né? Estarmos num lugar de segurança, um lugar de alívio, né? De descanso, de refúgio, estarmos ali, né? Junto com os irmãos. Tá? Depois dá uma lida lá no Salmo 133, como é gostoso isso e como é importante isso também, assim como fala o autor de Hebreus. Amém? Então nós vamos ficar por aqui hoje, que você possa priorizar isso na sua vida, estar com os irmãos, ajudar e que você possa estar cada dia mais fortalecido nessa fé. Tá bom? Um beijo no coração, vamos orar. Senhor Deus, abençoa a todos que estão ouvindo esse áudio, que nós possamos estar unidos, fortalecidos como igreja. Te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.